Olá, queridos irmãos. Bem-vindos a mais um vídeo fascinante em nosso canal. Hoje, vamos explorar um trecho emocionante da história que mudou o mundo para sempre. Estamos prestes a mergulhar na jornada de Jesus Cristo, desde o seu nascimento em Belém da Judéia até o início de seu ministério e batismo no Rio Jordão. É uma história repleta de significado, humildade e transformação. Antes de começarmos, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e deixem seus comentários e perguntas ao longo do vídeo. Vamos juntos descobrir os eventos que moldaram a história da humanidade. Vamos lá! No cenário espetacular de Belém da Judéia, onde as antigas profecias começaram a se desenrolar, o eterno Verbo se fez carne. De forma majestosa, ele tabernaculou entre os homens, enchendo a terra de graça e verdade. Sua presença humana foi marcada pela humildade ao vestir a pele humana e calçar as sandálias da simplicidade. Assim, ele habitou entre nós, partilhando do nosso pão, bebendo da nossa água e sentindo as dores que afligem o coração humano. Em Belém, nasceu aquele que carregaria sobre si, no madeiro, os pecados da humanidade, ressurgindo em glória para a nossa justificação. Numa convergência única, as culturas helênica e romana se uniram à contribuição dos judeus para a vinda do Messias ao mundo. Enquanto Jesus nascia, a Palestina estava sob o domínio de Roma, e a perseguição de Herodes forçou José e Maria a fugirem com o menino Jesus para o Egito. Lá, sob a sombra do impiedoso rei, permaneceram até a morte deste. Ao retornarem, estabeleceram-se em Nazaré, onde Jesus cresceu como o filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério, marcado pelo batismo no Jordão, realizado por João Batista. Nesse ato, ele se identificou com os pecadores a quem veio salvar. Enquanto Jesus orava nas águas do Jordão, os céus se abriram e a voz do Pai ecoou, proclamando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Naquele momento sublime, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, selando o início de uma jornada que transformaria o curso da história. De pomba, revestindo-o com poder para dar início ao seu ministério no Jordão, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Lá, jejuou por 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo. Em 3 investidas, o diabo tentou derrubar Jesus, mas o Filho o venceu no deserto, empunhando a espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo havia derrubado o primeiro Adão no paraíso, mas foi derrotado pelo segundo Adão no deserto. Do deserto, cheio do Espírito Santo, Jesus seguiu para a Galileia, chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte de sua vida terrena. Entrando na sinagoga, tomou o rolo do livro de Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, curar e libertar." Chamou 12 homens apóstolos, investindo a maior parte de seu tempo para treiná-los e discípulos. Percorreu a Galileia, a Pérea, Samaria e a Judéia, pregando nas cidades, nas vilas e nos campos. Pregou nas sinagogas e no templo, ao ar livre na praia e nos lares. Suas palavras ecoaram para multidões e pequenos grupos. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Curou os enfermos, alimentou os famintos e deu vista aos cegos. Ao cego, aprumou os paralíticos, fez andar os coxos, deu audição aos surdos, purificou os leprosos, libertou os possessos e ressuscitou os mortos. Ele foi a suprema revelação de Deus aos homens, recebendo o nome de Emanuel, Deus conosco. Jesus é o próprio Deus manifestado em carne, vindo com uma missão definida: morrer por todos aqueles que o Pai lhe deu. Nasceu para morrer e morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo enfatizou que Jesus morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, cumprindo as profecias. Sua morte não foi um acidente e sua ressurreição não foi uma surpresa. O diabo usou diversos artifícios para demovê-lo da cruz, mas Jesus marchou para ela como um rei caminha para a coroação. Na cruz, esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre os principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus consumou a obra da redenção. Na cruz, ele nos libertou, e a morte não pôde detê-lo. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Antes de subir aos céus, instruiu os discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a consumação do Espírito Santo.
Assim, encerrou-se a história terrena de Jesus, mas iniciou-se a disseminação da mensagem redentora que transformaria vidas. Promessa do Pai, até que fossem revestidos de poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus fala sobre a capacitação de poder dada pelo Espírito Santo e também fornece a estratégia de ação a ser seguida, tornando-se testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém, experimentando um crescimento espantoso. Multidões eram convertidas e agregadas a ela, e o crescimento e a ação da igreja são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos. Contudo, como a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus enviou uma perseguição contra ela, dispersando os crentes que levavam a palavra por onde iam. Foi assim que Filipe chegou a Samaria, quebrando os muros de inimizade e pregando ali o evangelho com poder. Os samaritanos se alegravam ao ouvir e ver as maravilhas realizadas por meio de Filipe. O diácono pregador falava e fazia pregando aos ouvidos e aos olhos. Pela imposição de mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou para além das fronteiras de Israel com a conversão do perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Mais tarde, uma igreja gentílica foi estabelecida em Antioquia da Síria, tornando-se a mãe das missões transculturais. Após isso, Barnabé e Saulo partiram para a primeira viagem missionária, percorrendo as regiões da Galácia, passando por Perge, Derbe, Icônio e Listra. Durante essa jornada, estabeleceram igrejas e constituíram presbíteros. Na segunda viagem missionária, por orientação divina, Paulo e Silas dirigiram-se às províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Antioquia da Síria foi o ponto de partida dessa expansão missionária. Paulo então escreveu cartas aos Gálatas, Corinto e as 2 cartas para os Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo 3 anos em Éfeso, a capital da província. Nesse período, escreveu as 2 cartas à igreja de Corinto. Em Éfeso, uma cidade cosmopolita com mais de habitantes, existia o templo da deusa Diana, um palácio de mármore 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Durante os anos que Paulo passou na capital da Ásia Menor, igrejas foram plantadas em toda a província, como as de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis, em virtude da fome que assolou o mundo naquele tempo. Tripulantes foram salvos miraculosamente, conforme a promessa de Deus a Paulo. Na ilha de Malta, onde chegaram, uma víbora picou a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da cobra e ainda usou seu servo para curar todos os enfermos da ilha. Assim, os malteses enviaram Paulo a Roma com todas as suas necessidades supridas. Ali permaneceu preso durante 2 anos em uma casa alugada. Dali, Paulo evangelizou a guarda pretoriana, estimulou os crentes a trabalhar e escreveu cartas para Efésios, Filipenses, Colossenses e para Filemon. Após esse período, Paulo foi liberado da prisão e então escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. No entanto, a partir do ano 64 d.C., a perseguição à igreja, em vez de ser religiosa, passou a ser política. Paulo retornou à prisão, sendo encerrado numa masmorra, um porão subterrâneo, escuro, úmido e insalubre. No dia 17 de julho do ano 64 d.C., a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de pessoas, foi incendiada. Nero, o imperador vestido de ator, subiu para o alto da Torre de Mecenas, de onde assistiu ao espetáculo horrendo das chamas devorando a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, e quando as chamas apagaram, 70% da cidade estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Inicia-se então uma brutal perseguição à igreja. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha a quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Dessa segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo.
Nela, relatou a chegada do seu próprio martírio e a gloriosa esperança de tomar posse da coroa da justiça. Assim, por volta do ano 67 d.C., o veterano apóstolo foi degolado, deixando, porém, para as gerações posteriores um bendito legado. O Novo Testamento foi escrito num período de 50 anos, contendo 4 livros biográficos, os 4 evangelhos, e 3 são sinópticos, ou seja, vistos por uma mesma perspectiva: Mateus, Marcos e Lucas. A ênfase de Mateus é apresentar Jesus como Rei dos Judeus, escrito para os judeus, com o maior volume de citações do Antigo Testamento, sendo o mais judaico dos evangelhos. A ênfase de Marcos é apresentar Jesus como servo, escrito para os romanos, concentrando-se nas obras de Jesus, do que nos seus ensinos. O Evangelho de Lucas enfatiza Jesus como Filho do Homem, escrito para os gregos por um médico, historiador e viajante, com o propósito de apresentar o retrato de Jesus como o homem perfeito. Por isso, Lucas é o evangelista que mais fala da vida de oração de Jesus e do seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, já no final do primeiro século, para refutar o gnosticismo, uma perniciosa heresia que negava a divindade de Cristo com uma abordagem diferente dos demais, prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João selecionou 7 milagres operados por Jesus e 7 declarações "Eu sou", mostrando que ele tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras dele. Além dos evangelhos, temos no Novo Testamento um livro histórico, o livro de Atos, que narra os fatos relacionados à igreja primitiva, desde o seu nascimento até sua expansão à cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem conclusão, pois a história da igreja continua. Nós somos herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Temos também as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, bem como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemão. Temos também uma carta enviada aos judeus que estavam sendo tentados por causa da perseguição a retroceder na fé, que é a carta aos Hebreus, de autor desconhecido. Além disso, há as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente, temos um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfal de Cristo e de sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos por volta do ano 96. Olá, queridos amigos. Quero expressar minha gratidão por todo o apoio e carinho que recebemos. Cada visualização, cada like, cada comentário nos impulsiona a continuar produzindo conteúdo que inspire e enriqueça suas vidas. Se você ainda não se inscreveu no canal, convido-o a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se para se manter atualizado com nossos vídeos e ser parte dessa jornada incrível. Lembrando as palavras de Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Juntos podemos crescer e alcançar novos horizontes. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.